Oi, eu sou a Ká. Oi, eu sou a Má. E nós somos a Igreja Monte Sião! Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho polêmico. Uma pergunta que a gente postou na nossa página do Facebook. Curtam abaixo, não esqueça. Você morreria por Deus? Você morreria por Deus? É uma pergunta um tanto polêmica, certo? E a gente convidou a Edna Marques. Ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Se ligue só. Oi, gente. Eu quero hoje falar sobre um tema que foi postado no Facebook, no qual gerou alguns comentários. E eu quero frisar um hoje que, na minha opinião, foi um dos melhores, que foi o da Amanda Lima. E eu vou ler aqui pra vocês. Meu ímpeto é dizer sim. O certo é dizer sim, não é? Mas sou carne, falha, e talvez eu esteja muito mais próxima da humanidade de Pedro do que da coragem divina e amor de Jesus. Entretanto, fé. Fé de que Deus me tomaria em seus braços e antes que fosse necessário decidir, Ele já terá decidido. O que for da vontade dEle, que seja a minha, porque tudo é do Pai. E isso foi muito lindo, a forma com que ela falou. E realmente é isso. Antes que ela pensasse em morrer por Cristo, morrer por Deus, Deus já tinha morrido. E o mais lindo foi ela ter falado que ela está muito mais próxima da humanidade de Pedro. Todos nós estamos. Ninguém é 100% espiritual ou 100% carnal. Todos os seres humanos, nós passamos por fases. Nossa vida é constituída por fases. E eu não quero dizer que Abraão foi perfeito em todos os seus feitos. Eu não quero dizer que Abraão foi perfeito acima de tudo. Ele não foi. Mas eu quero frisar a segurança e a confiança que ele tinha em Deus. Porque isso é perfeito. Mas você morreria por Deus? E eu acredito que qualquer pessoa que ouvir hoje essa pergunta vai falar que sim. Eu acho que Deus não quer que nós morremos por Ele. Deus quer sim que nós vivemos para Ele. E isso é algo muito difícil. É muito difícil se negar, é muito difícil se submeter à vontade e o querer de Deus. Porque muitas das vezes aquilo que Deus quer para nós não é aquilo que nós queremos. É muito difícil deixar de fazer algo que está no nosso coração para fazer algo que está no coração de Deus. Eu quero falar hoje sobre um homem que é um exemplo de fé, é um exemplo de submissão, é um exemplo de um homem que a todo momento ele se negou para fazer a vontade de Deus. E esse homem é Abraão. A palavra dele, a vida dele é muito contada. Hoje muitos pastores falam sobre a vida dele. E Deus disse para Abraão: Abraão, sai de perto da tua parentela, sai de perto da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão sabia que ele tinha que ir para um lugar, mas ele não sabia para qual. Porém, ele foi envolvido pela vontade extrema de Deus. Aquilo que Deus quer para mim, eu também quero. Era assim que ele pensava. E a palavra de Deus diz que ele foi, e Deus sempre atuando na vida dele. E teve um tempo que Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que ele teria um filho. Porém, aos olhos dele e da sua mulher Sara era algo impossível, pois a palavra de Deus diz que eles já eram avançados em idade. Mas aquilo que é promessa de Deus, pode passar o tempo que for, ela vai se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E ele não é homem para que minta. Nós possamos mentir, mas Deus não. E então, depois desse tempo, se cumpriu a promessa e Sara concebeu Isaac. Porém, depois de um tempo, Deus diz a Abraão: Abraão, e a palavra de Deus diz que ele fala: eis-me aqui. E eu acho que essa é uma palavra assim extrema. Deus poder te chamar e você dizer: eis-me aqui. O eis-me aqui significa: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para fazer aquilo no qual o Senhor me propôs a fazer. E então Deus diz: Abraão, vai ao Monte Moriá.
e lá oferece o seu único filho como sacrifício. Quem é pai e quem é mãe sabe como é difícil Deus pedir um filho. Será que hoje você daria? Eu sou mãe e eu tenho plena certeza de que eu não daria o meu filho. Mas Abraão, envolvido por fazer a vontade de Deus, envolvido por viver realmente para Deus, ele foi. E eu tenho comigo que foi algo muito difícil para ele fazer. Eu acredito que o coração de Abraão doía, mas ele foi para fazer somente a vontade de Deus. E Deus, ele fala para Abraão: Abraão, eu quero o seu único filho, me oferece como sacrifício. E eu acredito que doeu no coração de Abraão, mas ele tinha sempre uma meta: fazer a vontade de Deus. Então, Deus queria direcioná-lo ao lugar que Deus queria que Abraão sacrificasse Isaac. E a palavra de Deus diz que foram 3 dias de viagem. 3 dias no qual ele se submeteu a fazer a vontade de Deus. Quando ele chegou até o lugar onde Deus indicou, estava ele, Isaac e 2 dos seus moços. E antes que ele subisse ao Monte Moriá, ele disse aos seus moços: ficai-vos aqui, que eu e o moço subiremos e tornaremos a vós. Tornaremos a vós, ele fala em plural, então ele tinha plena certeza de que ele iria voltar com o seu filho. Então ele sobe e quando chega na hora que ele coloca Isaac para ser sacrificado, o anjo do Senhor vai até ele e diz: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. E o anjo diz: não faças isso. Hoje eu sei que tu és um homem fiel. Hoje eu sei que tu és um homem temente a mim. E eu só queria ver a sua reação, se você iria me negar o seu único filho, e você não fez isso. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Quando Deus pedir Isaac, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Deus quer alguém que tem um coração disposto a viver para Ele. Não morra para Cristo, não morra para Deus, porque não é isso que Ele quer de você. Ele quer que você tenha uma vida voltada para Ele, viva para Ele, se submeta a Ele, porque Ele, Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. A palavra de Deus diz, quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele morreu para que nós possamos ter vida e que tenhamos em abundância. Perdidaça, mas vamos lá. Perdida não pode. Deixa eu ver. Vai com calma, certinho. Só que acho melhor você ir pro meio. Eu também. Obrigada. Tio, eu falei. Assim, ó. Bom? Eu acho que ela não deveria ir mais pro meio e parar de me mexer na gengiva. Vai mais pro meio. Porque senão a foto já tá gravando, tá? Só pra te contar. Mas isso aí não vai fora. Então, mesmo avançado em idade, ele e Sara, sua esposa, eles tiveram esse filho, cumpriu a promessa de Deus. E a palavra de Deus diz que depois Deus pede para que Abraão, você pede isso, né? Entenda que você não me negou o seu único filho. E a palavra do Senhor diz que quando ele olha para trás, ele vê um cartão.